A nossa cordial saudação a todos vocês que estão agora conosco para mais uma vez refletirmos sobre a palavra de Deus, dando continuidade aos nossos estudos bíblicos no Evangelho de Marcos. Sejam bem-vindos e que o Espírito Santo abençoe a todos nós. Hoje nós queremos ver o estudo sobre Marcos 4, 1 até o versículo 20, onde nós temos uma parábola de Jesus, uma parábola tão conhecida, a parábola do semeador. Cada vez que nós ouvimos algo que nós já conhecemos, nós somos tentados a dois tipos de reação. Uma reação positiva. A reação positiva seria o seguinte: que legal, eu conheço essa história, mas a gente sempre pode ouvi-la de novo, é tão gostoso ouvir essa história, a gente sempre tem algo a aprender. Uma reação positiva. Por outro lado, a gente é tentado a ter uma reação negativa, mais ou menos assim: de novo essa história? Isso eu já conheço, isso aí, e daí a gente não se liga nela. Poderíamos dizer, entra aqui, sai ali, entra por um ouvido e sai pelo outro. Na verdade, esse perigo pode acontecer em relação a praticamente toda a Bíblia. Porque a gente poderia dizer, a Bíblia eu conheço as histórias, eu já li uma ou mais vezes a Bíblia. Então, cada vez que eu escuto algo, eu sou tentado a dizer mais ou menos o seguinte: isso aí parece pão requentado. O que eu quero convidar vocês a hoje de noite, darmos uma olhadinha nessa história, bem rapidamente. Ela é uma história relativamente simples, Jesus dá até a explicação a ela, e quem sabe no final vamos tentar atualizá-la um pouco mais. Quem sabe inventar uma historinha assim, né, tipo assim: e se Jesus contasse essa história hoje? Que exemplo ele daria? O que ele falaria, né? De qualquer forma, então, que o Espírito Santo nos abençoe, agora ao olharmos um pouco mais de perto, mais uma vez, essa parábola ou história do semeador. Diz o texto que Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia, e a multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. E ele ensinava muitas coisas por parábolas, ele dizia. Então Jesus pediu um barco, se afastou um pouco, para que as pessoas, maior número possível de gente, pudesse ouvi-lo bem. E aí Jesus, entre outras coisas, ele diz: escutem essa história. Um homem saiu para semear. Então nós temos de cara duas coisas. Nós temos o semeador e nós temos a semente. Mas o foco da parábola é onde essa semente caiu. E diz Jesus que ela caiu em vários tipos de solo. Primeiro ela caiu na beira do caminho, beira da estrada. O homem semeou com a mão, jogou assim. Antigamente se semeava assim, às vezes pegava o cereal de uma lata, pegava com a mão e esparramava. Então uma caiu na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo, foi a consequência. A outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. Ela chegou a germinar, ela começou a crescer, mas quando o sol apareceu, elas secaram porque não tinham raízes. A outra parte caiu entre os espinhos, entre ervas daninhas, e ela nasceu, só que essas ervas daninhas, elas cresceram, os espinhos cresceram e sufocaram a planta. E finalmente, um quarto e último exemplo, a semente caiu, várias sementes caíram em terra boa, bem preparada, né?
e essas sementes brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. É um ditado que diz mais ou menos o seguinte: ouvido só serve para ouvir, Deus nos deu ouvidos para ouvir. Já que Deus deu ouvidos para vocês para ouvir, usem esses ouvidos, então ouçam. Aí, quando a multidão foi embora, as pessoas que ali ficaram junto com os discípulos, então além dos discípulos, um certo grupo ficou próximo de Jesus, e eles perguntaram a Jesus por que ele falava assim por parábolas, por esses exemplos, por que ele não falava as coisas que ele queria dizer mais diretamente. Aí Jesus, que conhece os corações das pessoas, que sabe quais os corações são incrédulos, quais os corações são crentes, ele cita uma palavra de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos 9 e 10, ali é dito que para que as pessoas olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Claro que Deus sempre quer que as pessoas voltem a Ele, Ele quer perdoar a todos, todos são pecadores, mas aqui Deus sabe que alguns têm os corações tão endurecidos. A esses que têm os corações tão endurecidos que não se arrependem, a esses as coisas do Evangelho não serão explicadas. Mas daí, para esse grupo próximo de Jesus, que ele queria ouvir mais, algumas pessoas, além dos discípulos, aí Jesus explicou para eles essa parábola aí. A partir do versículo 14 de Marcos 4. O semeador semeia a mensagem de Deus. Então, o semeador e a semente é o Evangelho, a notícia da graça, do amor de Deus. Ele semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E agora vem aquelas que realmente ouvem atentamente, que creem, que guardam a palavra. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Então é naquelas pessoas que a palavra de Deus produz o efeito desejado, o efeito para o qual ela foi distribuída. Se nós quiséssemos atualizar em poucas palavras essa parábola num contexto urbano das grandes cidades hoje, talvez Jesus pudesse usar o exemplo de uma sacada de apartamento, onde alguém semeia algumas coisas, algumas hortaliças, ou quem sabe um terreno, um quintal. Tem uma casa na frente, tem um quintal nos fundos. Pensando num quintal, talvez alguém vá jogar semente de alface, quer fazer uma plantação de alfaces, quer criar mudas de alfaces. Semeia bastante no seu quintal e joga elas. Algumas sementes caem perto do muro. Ali perto do muro tem muita umidade, mas falta sol. Tem as lesmas, os caracóis.
tem outros problemas, então essa semente não vai vingar. Tem outra, quem sabe, debaixo de uma árvore, quem sabe tem uma laranjeira. Não tem jeito, falta sol, né? E tem um caminho no meio onde as crianças, a família vai e vem naquele terreno, o solo é muito duro. A semente cai ali, não tem jeito, ela não vai vingar. Mas também tem uma parte que foi bem preparada. A terra foi afofada, foi adubada e nessa terra e depois irrigada, quem sabe, nessa terra bem preparada, ali as sementes têm grande chance de nascer e assim surgirão mudas para se plantar os pés de alface. Talvez Jesus falaria mais ou menos assim, mas o ensino seria o mesmo. Algumas pessoas endurecem mais os corações para a palavra e outros não endurecem, outros deixam que o Espírito Santo opere eficazmente nos seus corações. Eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui. O que nós não devemos concluir dessa palavra, por exemplo? Nós não devemos concluir que a culpa de o Evangelho não trazer resultados seja das pessoas que semeiam o Evangelho. Eles podem até ser culpados por não semearem, mas aqui, segundo essa parábola, a culpa não é deles. Há quem semeia, né? Então, nem sempre a evangelização acontece por falta de pessoas que semeiam a palavra de Deus. Então, por outro lado, nem sempre a culpa é da semente. A semente da palavra de Deus, o Evangelho, pode ser claramente anunciado, claramente distribuído, não deturpado. O Evangelho é um Evangelho falso quando ele é deturpado, mas quando ele é cristocêntrico, quando ele aponta para a cruz de Cristo e os méritos de Cristo, e que só ele pode dar salvação eterna para as pessoas, com a sua morte garantida pela sua ressurreição, quando isso é claramente dito, então a boa semente foi semeada, está sendo lançada, né? O que nós aprendemos da parábola é que, especificamente, muitas vezes há pessoas que distribuem o Evangelho é claramente anunciado e mesmo assim as pessoas não creem. Então a culpa é do coração humano, o coração incrédulo. E por outro lado, se naquelas pessoas em que a semente vinga, e queira Deus que cada um de nós tenha sempre o coração verdadeiramente aberto para a palavra de Deus, nestes o Espírito Santo opera a verdadeira fé, a fé salvadora em Jesus Cristo, e essa fé se torna operante em muitas obras, em muito amor ao próximo. De qualquer forma, diz a palavra de Deus que a palavra de Deus lançada, ela nunca volta vazia. Ela sempre prosperará naquilo para que ela foi designada. Infelizmente, muitos a rejeitam e, graças a Deus, muitos creem. Tomara que mais gente creia. Oremos sempre pela salvação da humanidade. Vamos orar. Amado Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra de Cristo Jesus, esta maravilhosa parábola do semeador. Torna-nos semeadores fiéis e que nós não deturpemos a semente, a Tua palavra, o Evangelho, que nós distribuamos o Evangelho em todas as ocasiões, para todas as pessoas que pudermos. E abre os corações dos que o ouvem para que eles venham a crer em Cristo para a eterna salvação. Abençoa-nos assim com o Teu Espírito Santo, que nós sejamos sempre não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Em nome e por amor de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Muito obrigado pela participação, por terem estado conosco. Até a próxima oportunidade.